Bom dia para vocês. Eu sou o Carlos Matos, aqui na GFT o pessoal está acostumado a me chamar de Matos. E vamos começar o nosso webinar. Nessa edição nós estamos falando sobre Cloud Migration. Uma jornada de transformação foi o título que nós escolhemos para essa sessão do webinar. E eu vou conduzir vocês através de um caso real que nós temos aqui, de um projeto que foi entregue recentemente para um dos nossos clientes. Para aqueles que não tiveram oportunidade de participar de outras sessões do webinar da GFT, nós realizamos essas sessões periodicamente em diversos temas, procurando sempre levar um pouco de informação prática para vocês daquilo que nós temos feito dentro dos nossos projetos aqui. Eu estou há 5 anos na GFT, sou responsável pela área de tecnologia, arquitetura e inovação aqui na empresa. Tenho uma carreira na área de desenvolvimento de software para o mercado corporativo de quase 20 anos. E meu background, apesar de ser muito forte em cima de plataforma Microsoft, eu tenho trabalhado muito com outras plataformas, né? A gente tem várias soluções bastante diversificadas em termos de tecnologia, de ferramentas que nós temos usado. Fui reconhecido pela Microsoft como MVP por 12 anos, hoje sou Regional Director também, desde o ano passado, na verdade. Então tenho uma participação bastante ativa na comunidade, sempre buscando compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Vamos lá, vamos começar. No final da sessão, nós vamos ter um tempo para que vocês possam fazer as perguntas. Fiquem à vontade para enviarem perguntas pelo chat. Eu vou procurar periodicamente dar uma olhada ali no chat para que a gente possa responder as questões que forem levantadas para vocês. E depois a gente abre o áudio para que vocês possam se preparar também, tá ok? Até vou lembrar e reforço depois no final de novo. Ao final da palestra, quando a gente entrar na área, no espaço para perguntas, queria lembrar a todos vocês para dedicarem um tempinho para fazer a avaliação dessa sessão, desse webinar. Isso é importante para que a gente possa sempre ajustar, estar corrigindo, estar melhorando a qualidade do conteúdo, da apresentação, para que vocês possam ter um melhor aproveitamento dessas oportunidades. Tá ok? Então vamos lá. Nós, por uma questão, obviamente, de compliance, nós não podemos mencionar os nomes dos nossos clientes, então eu procurei usar alguns nomes criativos aí, e nós chamamos as duas empresas com nomes que vocês, pelo menos aqueles que já assistiram um pouco de Perna Longa, de Papaléguas, vão lembrar desses ícones e desses nomes. O caso aqui dessa migração para a nuvem, ele surgiu a partir de uma aquisição de um grupo de fundos de investimentos que foi adquirido por uma empresa do mercado de capitais, uma empresa norte-americana, uma das maiores empresas de mercado de capitais, uma empresa que faz hoje a gestão de cerca de 40 bilhões de dólares em assets. Essa empresa ela adquiriu de um banco suíço. Estou recebendo um feedback aqui que o meu áudio está picotando. Está picotando para todo mundo? Eu volto aqui, vamos lá. Eu vou tentar de novo ajustar aqui. Bom, está perfeito, o Gabriel está falando. Tem mais alguém que está ok? Para mim está normal, vamos lá, vamos continuar. Então vamos lá, pessoal, dá uma checada no áudio de vocês aí. Pelo feedback que eu tenho aqui, o áudio está normal para os demais. Então essa empresa norte-americana, ela fez aquisição em 2012 de um grupo de fundos de investimento e, obviamente, junto com esse grupo de fundos de investimento, ela trouxe um conjunto de sistemas, de aplicações que sustentavam os fundos de investimento. E o nosso desafio era trazer todos esses sistemas, essas aplicações, para dentro de um novo ambiente de desenvolvimento bastante diferente. Eu vou falar um pouco disso logo na sequência. Quando nós iniciamos esse projeto aí, eu tentei colocar na apresentação um pouco das fases que nós tivemos aqui. Então, de onde nós saímos aí? Nós tínhamos essa empresa Acme, que é a empresa de mercado de capitais,
que fez aí um merge acquisition dentro do mercado, comprando um conjunto de fundos. Essa empresa tinha um CTO na época, que era um CTO bastante arrojado, tinha um perfil inovador, vinha de empresa já que ele tinha construído soluções inovadoras, então ele impulsionou muito dessa jornada para a nuvem. Isso facilitou bastante o nosso trabalho, porque nós tínhamos o apoio do executivo, né? Então essa ordem veio de cima para baixo e isso facilitou bastante o trabalho. Alguns dos desafios que nós tínhamos com esse processo de migração era assim: nós tínhamos equipes bastante distribuídas, porque o cliente, a área técnica do cliente estava baseada em Chicago, a área de negócios estava baseada em Nova York, eles dependiam de um time que era responsável pela infraestrutura das aplicações da empresa Looney Tunes, que era a empresa que tinha vendido esse conjunto de fundos, e esse time estava baseado na Índia. E nós aqui, com a equipe da GFT, a maior parte da equipe baseada no Brasil, mas nós tínhamos 2 membros dessa equipe que tinham um skill bastante específico, voltado para Dynamics, CRM, que estavam baseados na Costa Rica. Então, um dos grandes desafios era justamente gerenciar essa equipe distribuída de forma bastante eficiente para um projeto que era desafiador. E por que esse projeto era desafiador? Esse slide mostra bem assim o retrato do cenário que a gente tinha pela frente, né? O desafio grande era assim: na Looney Tunes, esses sistemas eram sistemas legado, que já tinham sido desenvolvidos há vários anos, estavam em produção e eram responsáveis pela sustentação de todo o conjunto de fundos. E dentro desse emaranhado de ferramentas, de tecnologias, a gente encontraba lá VB6, ASP Clássico, Complus, VBScript, SQL tinha diversas versões, .NET desde a versão 1.1. Então, você imagina a dificuldade para você migrar esse conjunto de sistemas e aplicações com tecnologias legado e que estavam dentro de um ambiente de desenvolvimento convencional, ou seja, esse ambiente de desenvolvimento tinha os processos do ciclo de desenvolvimento todos manuais, não existiam testes para essas aplicações, não existia documentação, obviamente, isso é extremamente comum a gente encontrar aplicações sem documentação, e nós precisávamos garantir que essa migração toda fosse bem sucedida com todos esses desafios, né? Encontrar uma forma de trazer de um ambiente convencional aplicações legados e publicar essas aplicações dentro de um ambiente com entrega contínua, já definida, com toda a estrutura automatizada para que você pudesse fazer os seus builds, os seus deploys, os seus testes automatizados, para que você pudesse garantir que aquilo estava minimamente funcionando como esperado após o processo de migração. E isso era um desafio ainda mais difícil por conta do prazo, né? A empresa tinha uma expectativa, até por conta de contratos que haviam sido firmados, tudo, de concluir esse processo de migração em 9 meses. Em 9 meses, para você migrar 28 sistemas ou 28 aplicações com aplicações satélites, com componentes satélites, garantindo integração, garantindo consistência de dados, é um prazo bastante curto, bastante desafiador para essa equipe. E aí, aqui tem algumas das outras razões que a gente sugere, né? Porque imagina assim que no caso da empresa da Acme com a Looney Tunes, o que aconteceu? Houve um processo de aquisição. A empresa adquiriu um conjunto de fundos e ela tinha que fazer a migração dos sistemas para dentro do ambiente dela, que já tinha uma tendência de ir para a nuvem, né, de trabalhar com essas aplicações publicadas em um ambiente em nuvem. Mas existem outras razões que podem motivar a migração para a nuvem. Então, eu listei algumas delas para compartilhar com vocês. Então, se você tem um aumento de tráfego significativo, que
fez com que a sua aplicação começasse a apresentar problemas de performance, você tem dificuldade para escalar isso, é um dos fatores mais comuns que a gente encontra entre os nossos clientes para poder motivar a migração para a nuvem. Se você precisa reduzir os custos operacionais e aumentar a eficiência dos processos, isso também é outro fator motivador para você migrar para a nuvem, lembrando sempre que a questão de custos é algo bastante complicado, existe um tempo de maturação, uma vez que você migra para a nuvem, para que você possa ajustar os serviços que você tem utilizado, para que você possa otimizar esses serviços, para que não tenha impacto nos custos no final das contas, senão você pode fazer uma migração e de repente você descobre que você está gastando mais do que quando você estava dentro do seu data center on-premises, e você não entende o porquê que isso está acontecendo. Você precisa otimizar aquele ambiente, fazer com que ele seja mais eficiente, para que você consiga a redução de custos que você está esperando, né? Outro motivo é se os seus clientes exigem uma implementação de aplicativos naquele modelo mais rápido, ou seja, você quer ter uma publicação, releases mais rápidos para que você possa ter um valor entregue para o mercado de forma mais rápida. E você tem problemas de infraestrutura para fazer isso. A nuvem te permite uma série de benefícios que vão te ajudar nesse processo, até na adoção do DevOps, né, que passa a ser muito mais fácil, né, usando as ferramentas que você tem disponível nos grandes players de cloud hoje. Os seus clientes estão querendo expandir os seus negócios geograficamente, às vezes você tem uma aplicação que você não atende só o seu mercado regional, você está oferecendo um produto, um serviço que precisa garantir uma latência menor, um acesso mais rápido para diversas regiões do mundo, né? Então você migrando para a nuvem, isso faz todo sentido para que você possa pulverizar isso dentro de regiões que façam sentido atender a grande demanda que você tem para a sua aplicação, para o seu sistema, para o seu jogo, enfim, para aquilo que você está levando para a nuvem. Você pode estar enfrentando problemas de armazenamento de dados, né? Hoje armazenar dados, o custo é baixo, principalmente se você for para a nuvem, então tem muitas empresas que enfrentam problemas hoje com seus data centers e podem usar isso como um fator de motivação também para migrar para a nuvem. Ou, como o caso dessa equipe distribuída que nós tivemos nesse projeto da Acme e da Looney Tunes, você tem uma equipe grande, essa equipe está distribuída em localidades diferentes, e você usar a nuvem para construir o seu ambiente de desenvolvimento facilita muito o processo de desenvolvimento de software, a interação entre as equipes, é muito mais fácil de você fazer a gestão de todo o código produzido, enfim, você tem uma série de facilidades migrando para a nuvem nesse sentido. Outros 3 pontos que eu estou citando aqui é se você está preocupado com o disaster recovery, né? Como é que você garante hoje, se você tiver uma situação crítica onde você precisa recuperar o seu data center por qualquer razão, uma catástrofe natural, alguma coisa aconteceu, algo que comprometeu o seu data center, como é que você garante isso, né? Você tem ferramentas hoje, você tem uma série de benefícios indo para a nuvem também para você fazer isso. Você fazer rastreamento e atualização do seu software, tem várias questões envolvidas, inclusive a questão de você migrar de CAPEX para OPEX, você parar de investir nos seus ativos e investir no custo de operação, para que você possa ter uma economia maior no final das contas. Eu vou compartilhar um pouco com vocês de como foi o processo dentro desse cliente, porque volto a dizer assim, é um cliente, esse é um projeto real. Eu escolhi esse projeto, apesar dele ter sido executado, essa primeira fase dele de migração há 4 anos atrás, eu escolhi esse projeto pelas características, por se tratar assim, de uma empresa, de grandes empresas, uma complexidade altíssima por conta da característica das aplicações legado, uma complexidade de negócio envolvida, e uma diversidade de tecnologias que também faziam parte desse processo.
Por isso que eu escolhi esse projeto. Mas nós temos trabalhado com outros clientes, não só lá fora, a gente trabalha, e quando eu digo assim que nós ah, fizemos esse projeto para uma empresa norte-americana, o projeto foi executado a partir da GFT aqui no Brasil, né? Esse time foi responsável pela migração para a nuvem, até o processo de transição para a produção e a sustentação disso depois, eu vou comentar no final. E da mesma forma, a gente executou já outros projetos de migração para empresas baseadas em UK, para empresas baseadas no Canadá e aqui no Brasil também para algumas empresas. No mercado financeiro, isso tem acontecido com uma frequência maior na Europa e Estados Unidos, né? Eu acredito que agora, com a última regulamentação do Banco Central, né, saindo a normativa que nós estávamos aguardando, isso vai impulsionar agora os bancos nacionais, as instituições financeiras nacionais, a também moverem para a nuvem nos próximos meses. Eu acredito que ainda esse ano nós vamos ter vários projetos nesse sentido. Então, voltando aqui para o nosso caso, onde que a gente queria chegar quando esse projeto começou? Esse projeto começou, para você ter uma ideia, em fevereiro de 2014 e nós tínhamos que entregar em novembro o projeto. Então, a gente tinha 9 meses para executar isso. O que a gente tinha que executar? Pegar as 28 aplicações, os 28 sistemas e todas as suas dependências e migrar isso para um ambiente multi-cloud. Por que multi-cloud, né? Nesse caso, especificamente, nós tínhamos aí um ambiente predominantemente AWS e usando o Service Bus e o AD do Azure combinados com essa solução. Por que foi feito como que foi tomada essa decisão, né? Qual que é o provedor? O pessoal sempre me pergunta assim muito qual que é o provedor que nós recomendamos para a adoção de uma plataforma de nuvem. E a minha resposta é sempre a mesma. Eu acho que a escolha do provedor depende muito das características das aplicações, da cultura interna da empresa, em termos, você tem clientes que o cliente tem todas as aplicações desenvolvidas com tecnologia Microsoft, a equipe de desenvolvimento tem um background bastante sólido usando tecnologias Microsoft, então não faz sentido você ir para uma outra nuvem se você pode continuar usando a plataforma Microsoft, indo para o Azure, para que você possa fazer uma migração mais natural, explorando o conhecimento da sua equipe. E o mesmo acontece quando você tem empresas que já estão familiarizadas com outras plataformas e vão migrar para a AWS. Algumas empresas já estão usando a AWS para construir a sua infraestrutura. Não tem sentido também migrar para outra nuvem se você já está trabalhando com esse parceiro, com esse vendor e já tem as suas soluções desenvolvidas. Todos os grandes players, a AWS, a Microsoft, o Google, oferecem soluções robustas na nuvem, cada um com seus prós e contras, e o objetivo aqui não é nem discutir qual provedor seria melhor ou não, mas mais mostrar para vocês um caso de sucesso de um cliente que escolheu um modelo de multi-cloud. As aplicações estavam publicadas e rodando sobre a plataforma AWS, e nós tínhamos a integração com o AD on-premises, porque havia necessidade de garantir essa autenticação e autorização dos usuários através do próprio AD da empresa, e o Service Bus do Azure, que também estava fazendo o trabalho intermediário nessas aplicações. Nós tínhamos que concluir essa migração para esse modelo multi-cloud, implementar DevOps, né, fazer com que tudo aquilo que estava vindo de um ambiente convencional também fosse adequado para o novo ambiente que ele ia ser publicado, ou seja, aquelas aplicações deveriam ser inseridas dentro do processo de entrega contínua da Acme, que já tinha esse nível de maturidade. Então, isso era um desafio muito grande, porque as aplicações não estavam preparadas para isso. Nós tínhamos que garantir, obviamente, que ao final desse processo nós conseguiríamos comprovar que haveria uma redução de custo na sustentação desses sistemas. E esses sistemas, nesse caso, que a maioria dos sistemas eram aplicações web, apesar de ter uma série de aplicações desktop também desenvolvidas com Windows Forms, com WPF, para quem está familiarizado com
as tecnologias da Microsoft, e as aplicações web tinham também ASP clássico, ASP.NET Webforms, ASP.NET MVC, com versões diferentes, e nós tínhamos que garantir que todas essas aplicações fossem migradas para o .NET 4.5 na época, com os bancos de dados rodando no SQL Server 2012 e as aplicações publicadas dentro do IIS 7.5. O conjunto de ferramentas escolhidos pela empresa, pelo próprio cliente no momento de iniciar esse projeto, foi o TFS, que eles faziam a gestão de ALM, do ciclo de vida do software, através do TFS, muito PowerShell, muito GoServer. O GoServer é um servidor da TopWorks que é utilizado para que você possa... Ele é similar ao TeamCity, por exemplo, para quem está mais familiarizado com o modelo do TeamCity, mas é um servidor de automação que permite que você construa scripts usando PowerShell para que você possa fazer as publicações necessárias dentro dos diversos ambientes. E customizar uma série de coisas, vou entrar em detalhes daqui a pouco com vocês. O Chef foi escolhido para ajudar no processo de automação da infraestrutura. Esse cliente tinha uma maturidade bastante elevada e nós tivemos um período dedicado a automatizar a criação dos ambientes dentro da plataforma AWS, o que foi muito interessante. E essa automação foi construída usando Ruby. O Chef trabalha com um modelo de receitas, onde você pode escrever receitas, literalmente, scripts que vão te ajudar a criar o ambiente que você precisa e publicar as ferramentas, os servidores, configurar esses servidores, criar os usuários, criar as permissões necessárias, para então você publicar suas aplicações e de uma forma automatizada, bastante rápida, né? E nós tínhamos que ter os testes de aceitação. Como as aplicações não tinham documentação, não tinham testes, como que nós poderíamos garantir o sucesso disso após o período de migração, né? Nós precisávamos automatizar os testes de aceitação para que a gente tivesse essa garantia no final do processo. Quais etapas que nós dividimos esse processo? Primeiro, mapeamento dos insumos. O que é esse mapeamento dos insumos? Fazer um profiling das aplicações. Nós tínhamos 28 sistemas, mas nós não conhecíamos esses 28 sistemas. Então, como que a gente poderia fazer isso? Mapeando a arquitetura, mesmo ainda que num alto nível, mas para entender quais eram as dependências internas, as dependências externas, as integrações que eram necessárias ser mantidas, o que ia para a nuvem, o que ia ficar on-premises, quais seriam as prioridades de migração, qual seria a estratégia de migração para cada uma delas. Esse é o processo de mapeamento de insumos. O refinamento da arquitetura de destino, ou seja, preparar o ambiente de destino para receber essas aplicações e preparar as aplicações, a arquitetura delas, para que a gente pudesse fazer esse processo de migração. Automação do ciclo de entrega de software, que era criar os pipelines. Os pipelines, para falar num português mais claro, são a sequência que você configura dentro de uma ferramenta como o GoServer, como o TeamCity, que utiliza scripts para pegar, por exemplo, o código-fonte daquela aplicação, ele vai empacotar, vai compilar aquele código-fonte, vai empacotar aquilo e vai publicar dentro de um servidor, dentro de uma plataforma que você escolheu, que você configurou para fazer isso. Então, criar esses pipelines, criar esses processos de publicação de forma automatizada, criar os testes e as validações necessárias para que a gente pudesse ter sucesso na migração, como que nós migraríamos, ou como que nós migramos de fato, né, as aplicações e os dados existentes. A gente tem que lembrar, nós não podemos esquecer que essas aplicações, elas foram adquiridas da Looney Tunes, correto? Então, elas continuavam existindo lá na Looney Tunes e rodando em produção. E esse processo ia acontecer durante os 9 meses, e no final dos 9 meses eu tinha que garantir que os bugs
identificados e corrigidos em produção no ambiente convencional deveriam ser contemplados também no novo ambiente que nós estávamos fazendo. E ao final do processo de migração, eu simplesmente desligaria o ambiente, vamos falar de uma forma bastante simples de entender, eu vou desligar o ambiente na Looney Tunes e vou ligar o ambiente na Acme, para que as aplicações passem a ser respondidas a partir do ambiente da Acme. Como é que eu garantia isso, né? Nós já sabíamos que no final do processo nós teríamos um comitê executivo baseado em Nova York que ia fazer uma transação de validação dentro do processo para que a gente pudesse ter o aceite, a aprovação deles de que a migração tinha sido um sucesso e que nós poderíamos continuar rodando dentro do ambiente da Acme e que definitivamente o ambiente da Looney Tunes seria desativado. Esse era o processo. Foi dessa forma que nós estruturamos as fases do projeto. E aí, quais que eram os desafios que a gente já conhecia? Quando nós começamos o projeto, quando nós entramos nesse projeto, a gente já sabia que existia a barreira da linguagem. Se parar para pensar assim, nós tínhamos brasileiros, costarriquenhos, norte-americanos, indianos, trabalhando em fusos horários diferentes, né, com sotaques totalmente diferentes. Então, a barreira da linguagem era um problema, os fusos horários eram um problema, a gente tinha que ajustar, às vezes, algumas das reuniões em horários que nós fazíamos uma escala, né? Uma semana a gente sacrificava o pessoal de Chicago, outra semana sacrificava o pessoal da Índia, outra semana o pessoal que estava no Brasil, para que a gente pudesse minimizar o impacto desses diferentes fusos horários. As próprias equipes eram bastante heterogêneas, porque são culturas diferentes, são equipes que tinham conhecimentos bastante distintos, né? Então, o pessoal que estava na Índia tinha o conhecimento da infraestrutura que estava sendo utilizada para rodar as aplicações lá na Looney Tunes. Mas eles conheciam os problemas da infraestrutura, eles não tinham uma visão mais ampla daquelas soluções, daqueles sistemas. Assim como a gente tinha o time de negócio em Nova York, o time técnico do cliente em Chicago, o pessoal da GFT aqui no Brasil e na Costa Rica, e cada um conhecendo uma parte daquele projeto, daqueles sistemas que nós estávamos manipulando. Então, isso também era um desafio. O próprio legado tecnológico, você lidar com aplicações como VB6, ASP clássico, componentes com Plus, ou SQL Brokers, Ctrl-M Jobs, que eram soluções assim que não estavam preparadas, nem haviam sido pensadas para que pudessem ser executadas num ambiente de cloud. Então a gente tinha uma preocupação muito grande nisso. Existiam também as preocupações em torno das políticas regulatórias, o mercado financeiro está cheio delas. A resistência do time que estava sendo adquirido, porque imagina que lá na Looney Tunes, os caras assim, eles estavam participando de um processo de aquisição, de fusão da empresa, né? A Acme foi lá, comprou um conjunto de fundos, trouxe para dentro esse conjunto com todos os sistemas, trouxe esses profissionais que estavam trabalhando, mas eles se sentiam bastante desconfortáveis ainda. Eles não sabiam qual era o futuro deles, então existia uma resistência natural também, né? E como que a gente podia gerenciar? Esse aqui era um desafio bastante complicado, cara. Isso aqui foi uma solução legal que eu vou compartilhar com vocês. Como que a gente gerenciava o código-fonte? Porque pensa assim, começou o projeto em fevereiro, mas as aplicações continuavam rodando em produção lá na Looney Tunes. E lá na Looney Tunes, em produção, o pessoal estava fazendo sustentação, o usuário identificava um bug, reportava o bug era corrigido, o código-fonte atualizado, consequentemente o código-fonte que eu comecei a trabalhar, ele já estava diferente do que estava rodando em produção lá na Looney Tunes. Como é que a gente fazia gestão disso? Para garantir que tudo que fosse atualizado do lado da Looney Tunes também viesse para o lado da Acme, para que nós pudéssemos ajustar o nosso código-fonte também. Então aí a gente entrou com um processo de code drops que eu vou explicar um pouco para vocês aqui também. O mapeamento de insumos, como eu tinha falado, ele foi um trabalho assim, fundamental na fase inicial do projeto, porque você tinha que ter uma garantia de que você tinha a visibilidade mínima necessária para você conduzir o processo de migração. De que forma que a gente fez isso? Nós criamos um template para um
um documento de profile da aplicação. Esse template ele trazia algumas informações. Eu listei aqui para que vocês pudessem dar uma olhada. Então, cada aplicação, para cada uma delas, nós construímos um documento que tinha um overview daquela aplicação, daquele sistema, falando o que era, qual que era o propósito daquela aplicação, uma descrição sintética, mas assim que trouxesse com clareza quais eram as principais funcionalidades, quais eram os usuários e os processos que estavam relacionados com aquela aplicação, ou seja, essa aplicação é usada pelos analistas financeiros, essa é usada pela mesa de operação, essa é usada pela área X, pela área Y, né? E quais são os processos que estão automatizados ou integrados, que também dependem disso. Uma visão geral da arquitetura, uma visão assim high level, mas que eu conseguisse ter visibilidade das integrações que essas aplicações tinham, quais eram os módulos e componentes que essa aplicação tinha, os bancos de dados, os seus esquemas, as entidades, as estruturas de dados que estavam conectadas nessas aplicações, se existiam serviços relacionados, fossem eles REST Service, SOAP, Windows Services, a gente precisava identificar esses serviços para entender o impacto disso também. Informações sobre volumetria, né, utilização, quantos usuários, quantas transações, né, quais estatísticas que a gente tinha, tempo de downtime ou os principais issues que já eram conhecidos, né, a gente precisava entender isso também. Dependências internas, né, as tecnologias, componentes de terceiros, jobs agendados, dependências externas, as interfaces, as integrações com outros sistemas e aplicações, a infraestrutura compartilhada, as camadas que aquela aplicação estavam distribuídas, né, qual que era a camada de apresentação, de negócio, de dados, de relatórios, segurança, que implicava em autenticação de usuários, autorização de usuários, logging, né, se existiam logs dessas aplicações, como eles eram analisados, de que forma eles eram armazenados, como que a gente podia buscar informações para entender um pouco mais do processo de troubleshooting deles, o versionamento de código, como que estava sendo feito, o modelo de branching, o gerenciamento de releases, o próprio processo de build, né, as métricas da aplicação, a gente procurou também levantar para que a gente pudesse ter uma ideia assim, do número de linha de código que a gente ia encontrar, os assemblies, os namespaces, quantos tipos, quantos métodos, quantos fields. Isso nos daria pelo menos uma ideia do tamanho do problema que a gente estava enfrentando, né? O processo de troubleshooting deles, como que era feito pela equipe atual de sustentação, para que nós pudéssemos nos preparar, o monitoramento dessas aplicações, de que forma que ele era feito, e as preocupações que nós tínhamos com compliance, quais as preocupações regulatórias em torno daquela aplicação. Então, esse documento ele era produzido para cada uma das 28 aplicações, dos 28 sistemas. O mapeamento de insumos, por exemplo, aqui do lado direito, vocês veem uma imagem um diagrama de um high level, assim, de uma arquitetura que dá para você ter uma ideia de como os documentos eram construídos. Nós tínhamos diagramas assim para apoiar o conteúdo que estava sendo descrito no documento. Então, uma arquitetura high level daquela aplicação, ilustrando aí quais eram as dependências internas e externas, os componentes. Nós segregamos essas aplicações por domínio, porque imagina que 28 aplicações, nós tínhamos um time, isso é uma informação até importante para colocar. O time nosso, ele chegou a atingir um número de 14 pessoas dentro desse projeto, mas nós iniciamos ele com 8 profissionais, 8 engenheiros, 5 desses engenheiros sênior, engenheiros com grande experiência no processo de desenvolvimento de software, e um arquiteto que trabalharam desde a fase inicial, né, e eles foram responsáveis por grupos de aplicações. Como é que nós fizemos para paralelizar essas atividades? Nós segregamos essas 28 aplicações em grupos de domínio. Então, entendemos lá quais aplicações faziam sentido para um determinado grupo, reunimos essas aplicações e um dos engenheiros sênior ficou responsável por aquele grupo de aplicação, assim como os outros engenheiros, cada um deles ficou com um dos 5 grupos que nós distribuímos as aplicações para paralelizar as atividades para que a gente conseguisse ter uma produtividade maior e buscando sempre atingir o objetivo de 9 meses para a entrega do projeto, né? Isso envolvia
todo esse mapeamento de insumos, cada um desses engenheiros foi responsável por fazer para o grupo de aplicações que ele estava trabalhando. E aí o que a gente encontrou nesse processo todo? Qualidade do código, em algumas aplicações, estava pior do que o que a gente estava esperando. Existiam problemas de incompatibilidade de versões. É, todo mundo já deve ter ouvido falar no inferno das DLLs, né, o DLL Hell, que o pessoal falava, que as bibliotecas de vínculo dinâmico, as DLLs, lá no legado, você não tinha como gerenciar uma biblioteca com o mesmo nome e uma versão diferente. Então, essas aplicações, elas tinham situações assim, nós encontramos até bibliotecas, assim, 3 ou 4 versões da mesma biblioteca publicadas em servidores diferentes, e que estavam sendo utilizadas pelos sistemas. Então, imagina qual foi a nossa surpresa quando a gente encontrou esse tipo de legado dentro do código-fonte quando nós começamos a receber, né? Como que a gente trabalhou isso? No processo de refinamento da arquitetura de destino, o que a gente fez? Aqui nessa altura do campeonato aqui, nós obviamente envolvemos o time de infraestrutura do cliente, que era responsável pela criação dos ambientes propriamente ditos dentro da plataforma AWS, para que os nossos times pudessem começar a desenvolver efetivamente ou a trabalhar efetivamente dentro do ambiente de nuvem. Nós fomos definindo o conjunto de ferramentas que o time ia utilizar, considerando aí o perfil das aplicações. A decisão praticamente já estava tomada, era trabalhar com a ideia do Visual Studio, a linguagem padrão era o C#, apesar de ter aplicações com VB.NET, mas a grande maioria tinha sido desenvolvida com C#. Então o time estava bastante confortável porque era um time com um background de tecnologia Microsoft bastante sólido, então isso fez com que eles tivessem tranquilidade para trabalhar com isso. De outro lado, a gente tinha o processo de entrega contínua e de integração contínua, que estava usando um conjunto de ferramentas que eles não tinham tanta experiência naquele momento com o Go Server, por exemplo, o Go, como ele é chamado hoje, né, da TopWorks. PowerShell, tudo bem, todos eles conheciam, talvez tiveram que investir um pouco mais no desenvolvimento no aprimoramento dos conhecimentos aí em torno de PowerShell para explorar tudo que era necessário para esse projeto. E escrever receitas com Ruby para o chefe também era algo novo. Então, esses caras tiveram que se desdobrar. A gente, obviamente, teve todo o suporte para que eles tivessem os treinamentos adequados. O pessoal do chefe, por exemplo, nós tivemos o próprio fabricante do chefe em Chicago, junto com o nosso time, fazendo um treinamento on-site para que eles pudessem absorver esse conhecimento, né, de como escrever as receitas de uma maneira eficiente usando o Ruby para o chefe. E na medida que a gente foi avançando com isso, a gente tinha outras preocupações que a gente tinha que pensar nesse processo, né? Quais que seriam aí as preocupações que a gente teria, né, ao otimizar esse ambiente aí para não impactar nos processos de produção? A gente tinha que pensar assim, olha, eu vou publicar essas aplicações na nuvem. E como é que eu garanto que essas aplicações vão estar usando os recursos de forma eficiente? Porque cai naquele problema que todo mundo pensa no momento em que vai migrar para a nuvem. Eu vou migrar minhas aplicações para a nuvem e isso vai representar uma economia de fato? Ou eu vou ter um custo maior lá? Então, como é que eu otimizo isso? Como é que eu faço para que eu não tenha um serviço lá ligado desnecessariamente? Essas preocupações eram bastante presentes naquele momento, né? A gente precisava garantir que isso funcionasse de forma eficiente. Então, a otimização desse ambiente na plataforma AWS, ela foi resolvida explorando o máximo do chefe, criando receitas assim bem personalizadas com horários de start e stop para cada um dos recursos que nós estávamos utilizando dentro da nuvem. Então, CloudFormation foi usado assim extensivamente, né, para que a gente pudesse criar os nossos ambientes, criar os servidores que nós precisávamos e pudéssemos fazer isso de forma eficiente.
né? Os pipelines foram criados também, e nesses pipelines eles usavam esses scripts que nós estávamos fazendo, tinha muito PowerShell junto com isso, porque garantia toda a configuração do ambiente, a publicação das aplicações, a publicação dos dados e tudo que a gente precisava para estar funcionando. E nós fomos aprimorando os scripts na medida que o projeto ia evoluindo. A gente ia medindo, ia monitorando isso, e tudo que nós precisávamos de ajustes para melhorar esse processo era feito durante o desenvolvimento. E as validações aí, como que a gente podia garantir que as aplicações estariam funcionando corretamente após o processo de migração? Isso aqui é interessante porque eu lembro exatamente, eu tive uma reunião com o Scrum Master responsável do lado da Acme e o cara que era o VP de engenharia de software, e eles me perguntaram num determinado momento se nós estaríamos preparados para fazer a sustentação dessas aplicações, porque na Looney Tunes existia uma equipe de 23 profissionais fazendo a sustentação desses 28 sistemas. E nós tínhamos um time de 8 profissionais do nosso lado. E aí eles me questionaram se nós estaríamos de fato preparados ou se a gente estava deixando passar alguma coisa. Se, qual que era o risco nosso? A gente virar para a produção, falar para os caras da Looney Tunes, nós não precisamos mais de vocês, e a gente começar a operar isso e de repente a equipe de 8 pessoas não ser suficiente para manter a operação no ar, né? Não conseguir responder em tempo hábil os problemas, as criticidades que a gente pudesse enfrentar lá. Então, como que a gente ia garantir esse processo? Para fazer isso, um dos pontos chaves foi primeiro construir os cenários de teste, que nós pudéssemos validar se as aplicações estavam funcionando corretamente. E como não havia documentação nem nada, isso foi feito um esforço conjunto. O time de qualidade de software da Acme trabalhou junto com o nosso time, eles sentaram junto com os usuários de negócio do time da Looney Tunes, identificaram 240 cenários diferentes para cobrir o que eles consideravam a operação mínima desses sistemas, dessas aplicações, e aí nosso time pegou esses cenários e começou a construir testes automatizados usando o Selenium, o SpecFlow para as aplicações web e o Project White para as aplicações desktop. Nós chegamos a desenvolver um framework para ajudar os nossos desenvolvedores a ter uma produtividade maior para escrever esses testes, e conseguimos construir os testes necessários para cobrir os 240 cenários. Foi aí que a equipe saiu de 8 pessoas para 14 pessoas, porque nós tivemos que trazer outros desenvolvedores para nos ajudar nesse processo e garantir que a gente teria a cobertura necessária do que nós precisávamos para garantir o funcionamento das aplicações. E aí fomos para a parte da migração. Uma vez que a gente já tinha assim, tudo sob controle, pelo menos nós já achávamos que tínhamos tudo sob controle, nós precisávamos nos preocupar com a virada para a produção. Como que a gente ia fazer a migração de forma eficiente? Nós sabíamos que nós teríamos uma data em novembro, e essa data deveria ser cumprida, nós teríamos um comitê executivo, e a gente precisava encontrar uma forma de garantir que ia funcionar. Então, quando chegou lá por volta de agosto, que nós já tínhamos recebido o último Code Drop, o Code Drop eu até esqueci de detalhar um pouco mais para vocês, o Code Drop, o que a gente fez? Como as aplicações continuavam sofrendo alterações do lado da Looney Tunes, nós determinamos que a cada 2 meses eles enviariam um pacote com o código-fonte, com as correções que eles tinham feitas. E a cada vez que a gente recebia esse pacote, a gente fazia um merge disso com o código-fonte que nós estávamos trabalhando. Esse merge, não preciso falar para vocês, que era o engenheiro responsável por esse merge, ele sofria a cada code drop. Nós tivemos, ao longo do processo, 4 code drops que foram necessários para que a gente pudesse concluir. E aí foram congeladas as alterações lá na Looney Tunes, e a gente sabia que a gente tinha o último code drop naquele momento, a gente podia se concentrar nesse processo de migração. O processo de migração, nós passamos a criar os dry runs. Dry runs são simulações de publicação em produção. Então, o que a gente fazia? Fizemos um roteiro de como funcionaria para que nós simulássemos o dia da migração. E aí cada pessoa dentro do time tinha uma responsabilidade.
Nós determinávamos um horário para iniciar esse dry run, essa simulação, e um horário para terminar. Isso acontecia normalmente nos fins de semana, e aí nós monitorávamos assim todos os problemas que nós encontrávamos durante esse processo. O script X não funcionou, os dados não ficaram consistentes, deu um erro aqui, o processo de transferência dos dados de um determinado servidor demorou mais do que nós esperávamos por conta do tamanho, né, por conta do volume de dados que nós tínhamos lá, e aí nós fomos ajustando. Nós executamos, se não estou enganado, acho que 16 dry runs antes da migração. E a cada simulação que a gente executava, a gente ia ajustando o tempo necessário, ia ajustando, corrigindo os erros nos scripts ou aprimorando os scripts para que eles se tornassem mais eficientes, ajustando a questão dos bancos de dados. Enfim, fomos fazendo um tuning nesse processo para que a gente conseguisse estar preparados para a migração propriamente dita no dia que estava planejado, né? Então foram 15 dry runs, agora estou vendo que eu falei 16, mas eram 15. Nós, dentro desse processo de executar a simulação e registrar a experiência que nós estávamos tendo, isso também trouxe mais segurança para o nosso time, para que ele pudesse estar preparado no dia da virada para a produção, né? Então, depois de executar 15 dry runs, a gente estava bastante confortável, a gente já sabia quais eram os problemas comuns, o que estava acontecendo, como reagir rapidamente caso acontecesse alguma coisa. E você imagina que em 15 simulações você tinha tempo de cobrir, se não 100%, 99% das possíveis falhas que você podia ter. Então, na data que estava planejada, nós nos sentíamos realmente preparados. O nosso time, o que nós chamamos de core team, que eram os 4 engenheiros sênior e um arquiteto, foram para Nova York. Nova York foi escolhida como a cidade para que a gente fizesse o turnkey, porque os diretores executivos estavam lá, né? Então o comitê executivo foi formado lá em Nova York para validar esse processo de migração. E o que ia acontecer era assim, simplesmente a gente ia desligar o ambiente da Looney Tunes, os caras iam rodar uma transação lá de alguns milhões de dólares e observar se essa transação seria concluída dentro de todas as camadas dos sistemas e de todo o processo de forma correta para que eles pudessem dar o ok e falar assim, olha, beleza, vocês tiveram sucesso e vamos manter a aplicação desse jeito. E aí veio o alívio, né? A gente estava lá em Nova York na noite de 14 de novembro de 2014, era uma sexta-feira, estava uma sexta-feira fria demais, todo mundo lá dentro, muita tensão que a gente tinha, os executivos estavam todos lá, todo mundo olhando para a gente ali, aquela preocupação, né? Aquele estresse todo ali para que a gente pudesse executar o processo de transação. Começou na sexta-noite, no sábado de manhã a gente concluiu o processo todo, que levava algumas horas para que a gente conseguisse publicar todos os servidores, as aplicações, configurar os dados, tudo. E aí foi feita uma transação e o comitê homologou esse processo e validou a nossa entrega, tudo, foi um sucesso tremendo, o cliente ficou extremamente satisfeito naquele dia, a gente ganhou uma credibilidade enorme junto a esse cliente, né? Nós tivemos aí vários desafios, eu estou reforçando aqui um pouco desses problemas que nós tivemos, mas também tivemos muita parceria, né, do cliente. Houve muita transparência, eu acho que o que mais a gente pode trazer desse projeto, assim, que houve muita colaboração, muita transparência, trabalhos feitos assim a 4 mãos entre o cliente e o nosso time, né? O próprio time da Looney Tunes, no final do processo, eles estavam já muito confortáveis em nos ajudar e contribuir para o processo, para o sucesso do projeto. Então, foi um projeto com sucesso total, assim, na primeira virada lá. O que a gente conseguiu com essa entrega na data planejada? Entregamos no prazo. Para um projeto de software, vocês sabem que é sempre complicado o cronograma. Nós conseguimos entregar no prazo, entregamos com qualidade, o cliente estava assim, extremamente satisfeito, nós conseguimos reduzir o custo de operação deles
da equipe que eles tinham lá de nível 2, que tinham 23 recursos trabalhando, dedicados para fazer sustentação disso quando estava lá na Looney Tunes, como todo o processo foi automatizado, facilitando o troubleshooting, facilitando toda a operação, os testes já garantiam muito dos releases que a gente fazia, nós conseguimos reduzir e manter o time em 8 pessoas. E esses 8, inclusive, hoje eles se tornaram 5 e os outros 3 estão fazendo melhorias nas aplicações. Então, isso representou uma redução de custo operacional na ordem de 65%. Isso é muito impressionante para um investimento. O investimento foi alto para a gente fazer isso, né? Não foi um investimento baixo. Mas essa redução justificou o investimento. Nós conseguimos endereçar os problemas de performance que já eram conhecidos das aplicações, melhorando a performance em média em 38%. Então, isso também teve um impacto muito positivo. O processo mesmo de publicação das aplicações que nós tínhamos lá, antes eles não conseguiam nem ter um histórico disso, por exemplo, porque eles não tinham na Looney Tunes um ambiente automatizado. Então, se você precisasse reconstruir o seu ambiente, você imagina quanto tempo seria necessário para que você pudesse configurar um servidor novo, publicar todas as aplicações, configurar tudo a tempo de você deixar as aplicações prontas para o uso. E nós conseguimos reduzir isso para ser executado em menos de 8 horas para os 28 sistemas. A gente conseguia, por exemplo, derrubar um ambiente inteiro, recriar esse ambiente, publicar todas as aplicações e deixar isso já pronto para que os usuários pudessem trabalhar. E aí tivemos assim um sucesso total, cliente extremamente satisfeitos, ganhamos um prêmio pela execução desse projeto. Foi algo assim, uma experiência muito positiva nesse processo. A gente continua trabalhando com esse cliente, já temos 5 anos de trabalhos desse cliente. É um cliente que se tornou um parceiro nosso, ou nós nos tornamos um parceiro, um braço de tecnologia dentro do cliente. Nós já entregamos 6 novos projetos para eles com o mesmo time. O time foi incrementado, a gente tem um número maior de pessoas hoje trabalhando. A evolução no modelo de infraestrutura como código continuou e a gente estendeu isso para outras áreas dentro do cliente, né? O cliente, que é uma empresa de mercado de capitais, fez esse processo primeiramente com o grupo de ferramentas dentro de private markets e posteriormente nós estendemos o mesmo modelo para public markets. E isso foi feito também pelo nosso time, justamente pelo sucesso que nós tivemos na primeira etapa do projeto. E aí nós passamos a ter novos times de sustentação para outras áreas que nós não tínhamos atuação dentro desse cliente. Então, isso é um caso realmente de sucesso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E aí eu tenho alguns minutos agora abertos aí para que vocês possam fazer perguntas. Nesse momento, quero lembrar novamente, todos, se puderem, reservar um tempo aí para responder a pesquisa de satisfação depois, para que a gente saiba um pouco mais sobre como vocês viram o conteúdo, se isso ajudou vocês, se não ajudou, se foi interessante, se não foi, para que a gente possa corrigir e melhorar as nossas sessões do webinar. Estou monitorando o chat aqui agora, para que vocês possam fazer as perguntas. Deixa eu ver se eu consigo liberar o áudio. Eu vou pedir para vocês mandarem pelo chat mesmo, que eu não estou conseguindo liberar o áudio para todo mundo aqui. Tá? Então, por favor. Opa, tem alguém aí? Estou escutando um áudio de alguém agora. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, o que a gente usava para fazer o merge do Code Drop? O merge estava sendo feito dentro do próprio Visual Studio, da ideia do Visual Studio. Como as aplicações eram, na sua maioria, desenvolvidas com .NET, C Sharp, VB, tudo, a gente usava o Visual Studio. Em algumas situações, lógico, a gente tinha muitos arquivos, por exemplo, de VB Script legado, de coisas que, assim, ASP clássico, que ainda dava para você fazer dentro do Visual Studio mesmo, mas tinham alguns desenvolvedores que usaram editores de texto conhecidos como Sublime, como Notepad++, coisas semelhantes, mas a grande maioria foi feito dentro do Visual Studio.
não era um processo. O Code Drop era dentro do Visual Studio, não era algo simples de fazer. Code Drop é realmente o que nós chamamos de parto de ouriço. Não por isso, Gabriel. Obrigado a você pela participação aí. Vamos lá. Gente, vamos perguntar aí, vamos lá. Todo mundo migrando para a nuvem agora com curiosidades, o que que vocês gostariam de saber, o que que eu não abordei durante a sessão que vocês gostariam de perguntar, fiquem à vontade. Vamos lá. Em aplicações antigas, o time precisou reescrever para uma nova tecnologia ou apenas adaptou para permitir o funcionamento na nuvem? Boa pergunta do Reinaldo. Reinaldo, o que aconteceu nesse projeto foi o seguinte: no momento em que a gente fez aquele profiling das aplicações, houve uma dedicação, assim, uma atenção especial em qual seria a estratégia de migração para aquela aplicação. As aplicações que o cliente sinalizava que ele já tinha data marcada para decomissionar a aplicação, a migração foi feita as is, ou seja, foi feito um lift and shift. Pegamos as aplicações e publicamos elas como elas estavam dentro do ambiente na nuvem. Essas aplicações já sabíamos que seriam substituídas por versões novas, né? Outras aplicações nós precisamos fazer uma adequação. O processo inicial foi sempre com o target de adequar as aplicações para que elas pudessem rodar na nuvem como elas estavam. E a segunda fase do projeto foi de escrever novas aplicações para substituírem aquelas que seriam decomissionadas e revisitar a arquitetura de outras que seriam mantidas, não seriam substituídas, mas precisavam de ajustes necessários para corrigir problemas de performance ou de adequação, né? O time da GFT fez ou participou da métrica de custos na operação das nuvens? O Cláudio está perguntando. Nós participamos disso, não fomos nós que fizemos, né? Essa questão de custos é um tema bastante discutido. Em outros projetos que nós fizemos no final, após esse projeto que foi feito com a Acme e com a Looney Tunes, nós tivemos outros projetos desafiadores de migração e o tema de custo sempre foi um tema crítico, porque uma coisa é você estimar o custo da infraestrutura necessária e outra coisa é você estimar o custo da operação daquela aplicação. Porque você não tem como fazer uma previsão eficiente. A calculadora, por exemplo, disponível nos grandes vendors de nuvem, ela vai te ajudar a calcular o custo da infraestrutura necessária para rodar a aplicação. Mas o número de transações, a volumetria que você não tem essa informação, você não consegue simular isso. Inclusive, hoje existem empresas que estão se especializando nisso. Nós participamos, nós fizemos estimativas, nós fizemos exercícios e esses exercícios tiveram que ser ajustados ao longo dos meses para que a gente pudesse entender o real custo de operação de cada uma das aplicações. Isso foi feito constantemente. Normalmente, o cliente consegue ter uma otimização dos custos dele ao final de um ano, porque tem uma série de sazonalidades também que acontecem nessas aplicações. Então, o período de um ano é considerado um período adequado para que você possa ter uma visão clara do seu custo, né, para que você possa fazer os ajustes necessários. E nas aplicações legadas existiam store procedures e como vocês trataram isso na migração? Existiam sim, Cadu. Existiam muitas store procedures. Cara, eu lembro de store procedures com 1.500, 1.800 linhas, cara. Era um negócio assim de assustar. As Store Procedures também foram versionadas dentro dos projetos. Para os projetos de banco de dados, nós criamos projetos específicos dentro do Visual Studio que permite que ele ajuda você a fazer a gestão do código das Store Procedures. E nós tínhamos scripts específicos que nós chamávamos de Post-Deployment Scripts para os bancos de dados, que garantiam a verificação
das versões das Store Procedures que estavam sendo publicadas, garantiam também os dados que a gente estava subindo, porque existiam dados que eram a carga inicial de dados que você precisa para a operação, eram contempladas nesse processo também de post-deployment script que a gente tinha que fazer. Mas o versionamento das Store Procedures foi feito dentro de projetos, né, de dados dentro do Visual Studio, foi o que nos ajudou a fazer isso. O Fábio está perguntando, o deploy das aplicações era feito através de Go ou pelo Chef? Havia um plano de rollback automatizado das aplicações? Vamos lá. O deploy era feito pelo Go. O Go fazia, ele tinha os pipelines criados, e esses pipelines no Go, eles são, você consegue configurar eles, dizendo assim, olha, você vai usar esse script, o script esperava alguns parâmetros, você podia informar esses parâmetros no pipeline, então, por exemplo, eu podia ter um script de publicação que esperava o parâmetro de qual ambiente, se era o AT, se era dev, se era prod, o que ele ia publicar. E aí, dependendo do ambiente que ele publicaria, ele escolhia um conjunto de configurações para aquele ambiente, mas era o Go Server que era encarregado de fazer isso. O Chef nós usávamos para fazer, para executar as receitas escritas em Ruby para criar os ambientes propriamente ditos usando o CloudFormation dentro da plataforma AWS. O plano de rollback automatizado para isso, nós não tínhamos um plano de rollback automatizado naquele momento. A gente fez várias simulações disso para poder garantir o funcionamento, por isso os dry runs em número elevado, para que a gente pudesse garantir. Isso foi feito posteriormente, numa outra fase do projeto. Hoje, para você ter uma ideia da maturidade desse cliente, a própria AWS compara, não em volume, acho que é importante deixar isso bem claro, mas compara assim, em termos de utilização dos recursos da plataforma, eles comparam esse cliente com o Netflix. Dá para você ter um parâmetro assim, da maturidade do cliente. E aí o que acontece? Hoje a gente consegue executar esse processo de criação de um novo ambiente e publicação de todos os servidores, né, que a gente precisa. Vai publicar o SQL Server na versão adequada, vai publicar o IS, vai publicar os serviços necessários, criar os usuários, as permissões, publicar os bancos de dados, subir os dados, publicar as aplicações, garantir as permissões, tudo isso. A gente consegue fazer isso em 2 horas, 2 horas e pouco, que é um tempo bastante impressionante para o número de aplicações que a gente tem. Né? Mas esse nível de maturidade hoje, e aí já com um rollback automatizado também, levou 4 anos para que a gente conseguisse atingir isso. Não é algo que você consegue implementar num projeto como esse de 9 meses. Isso demorou bastante. Como ficou o processo de disaster recovery com essa nova arquitetura? O processo de disaster recovery, para cada um desses conjuntos, desses grupos de aplicações, nós temos um processo de disaster recovery diferente, vamos dizer assim, foi ajustado para cada um deles. Eu não tenho detalhes para te falar agora do disaster recovery, porque eu pessoalmente não estava no projeto quando a gente implementou os processos de DR com essas aplicações, mas me comprometo até a levantar essa informação e compartilhar com vocês. Se você quiser, Gabriel, você pode me mandar depois um e-mail, né, eu respondo para você. Quem quiser meu e-mail, estava no início do slide, mas depois eu coloco aqui também. Deixa eu ver aqui, tem meu e-mail aqui. Quem quiser mandar meu e-mail, fique à vontade, está aí no slide, né, e eu posso responder também. Vamos lá, quem mais? Gostei das perguntas, gente. Nossa, tá vendo? Que legal. Isso aí é bacana quando o pessoal interage aí, cara. Fica mais, não dá aquela sensação de que eu estou falando sozinho aqui, né? Você fica sem ver, sem ter a presença da pessoa ou a plateia aqui para a gente saber. Então é muito legal quando vocês participam. Nós estouramos um pouquinho o nosso tempo, em 6 minutos, mas se tiver mais alguma pergunta, eu estou disposto a ficar mais 1 minutinho, 2.
Bom, acredito que seria mais operacional. Como vocês fizeram os levantamentos das métricas das aplicações? Cara, isso foi um desafio. Sabe o que que aconteceu, cara? Ah, esse processo de levantamento das métricas, ele foi manual, né? Assim, de sentar, porque nós tivemos que sentar, como a Looney Tunes não tinha nenhum processo já maduro de desenvolvimento. Você imagina que assim, troubleshooting os caras faziam meio que na mão, assim, os caras tinham lá um arquivo no banco de dados com um conjunto de scripts assim nomeados. Eles sentavam lá e rodavam o script para verificar o dado direto no banco para saber o que tinha acontecido. Então, você conseguir métricas de um ambiente de desenvolvimento desse nível é muito difícil. Então, nós tivemos que sentar e fazer o que nós chamávamos de workshops com esses times, para que nós pudéssemos entender um pouco das métricas dessas aplicações. Para extrair assim se você estiver se referindo ao número de linhas de código, números de tipos, números de namespaces, classes, isso nós usamos o próprio Visual Studio. A edição Enterprise ela tem essa análise das métricas da aplicação e dava todas essas informações. Quando a gente não tinha o código-fonte, era algo muito legado e a gente não tinha como extrair isso dentro do Visual Studio, a gente usava o próprio Sublime para extrair essas informações. Ele tem um plugin que já te dá tudo isso. Mas número de usuários, transações, volume de dados, essas coisas a gente tinha que pegar nos workshops com os funcionários da empresa. Foi mais ou menos nesse sentido. Tipo linha de código, legal. Foi usando isso, Gabriel, foi usando isso. Obrigado, Paulo. Obrigadão, cara. Obrigado mesmo. O desafio foi grande, mas foi legal, viu, Gabriel? Foi uma experiência bem bacana. Gente, o nosso tempo acabou. Eu quero pedir mais uma vez, se vocês puderem dedicar aí um tempo para fazer a avaliação do webinar e me colocar à disposição de vocês. Quem quiser, fique à vontade para me enviar um e-mail, estou à disposição. Posso compartilhar as informações com vocês depois, para que vocês vejam. O webinar está sendo gravado, vai ficar disponível no nosso canal no YouTube depois, para que você possa assistir quantas vezes você quiser. Então, sinta-se à vontade para contatar a gente e pedir mais informações sobre isso aqui. Obrigado a todos vocês pela participação aí, pelo prestígio da nossa sessão aqui no webinar, cara. Um abração, um abraço, Bruno. Obrigado, viu, cara? Obrigado, Gabriel. Um abraço para vocês aí, cara. Até mais.